Estão vendo aí? Show, né? Ok, então boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado a Ismaela e professor Itamar pelo convite. Meu nome é Adalberto Almeida. Eu vou falar aqui a convite do professor sobre o rap, batalhas de rap e suas significações contra-hegemônicas, né? Nessa disciplina de folk comunicação que eu já tive a honra de ser docente assistido e agora minha amiga Ismaela está aí nessa função, né? Disciplina, pô, tão legal que tive essa sorte de ser docente assistido da primeira disciplina de Foco Comunicação, né, professor? Do Departamento de Comunicação da UFRN. Muito legal. O professor sabe, enfrentei algumas intempéries defendendo essa teoria no Departamento de Comunicação, mas eu fui teimoso e, e segui até o final, né? Então, o objetivo aqui, né, o professor ele não disse assim, eu quero que você fale isso, não. Ele só disse assim, ó, vamos falar sobre esse tema, né, rap e batalhas de rap nesse contexto da contra-hegemonia. E aí eu pensei aqui uma forma de concatenar as ideias baseado na minha produção, assim, nos meus estudos, na minha produção acadêmica e como eu tenho atuado nessa área, né, desde a graduação, desde artigos que eu escrevi entre graduação e mestrado e no mestrado também. Então é isso, é compreender as batalhas de rap como uma forma de comunicação popular de caráter contra-hegemônico. Eu vou, às vezes, usar esse termo popular também, porque, enfim, lá na frente vocês vão entender o porquê, né, desse uso desse termo, mas o professor, se precisar também, se achar que não é muito preciso, pode até me corrigir. Então o roteiro vai ser isso. Eu vou apresentar uma biografiazinha sobre mim, só para vocês entenderem quem eu sou, enfim. Falar sobre esse conceito de contra-hegemonia, trazer isso para o campo da comunicação, falar sobre rap, batalhas de rap, mostrar um pouco do que eu tenho feito nessa área, né, a produção acadêmica, e, enfim, a bibliografia que foi, eventualmente foi citada aqui na, no, na palestra, né? Aqui ficou bem grande, mas enfim. Meu nome é Adalberto, eu sou mestre em Estudos da Mídia pelo PPG, né? No Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia, aí do DECON, da UFRN. Também sou técnico em música pela Escola de Música com habilitação em processos fonográficos. Né, reingressei agora no curso técnico em guitarra elétrica, então agora eu estudo música assim, né? Assim mesmo, assim, música, teoria musical, etc. Enfim, disciplinas de história da música, né? Toda essa coisa do ponto de vista do músico mesmo, né? Antes eu estudava do ponto de vista técnico de processos fonográficos, de gravação, etc. Por causa desse interesse realmente da produção fonográfica do rap, do DJ, etc. E agora mais nessa parte de música, musicista, do instrumentista. Também sou técnico em informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, né, o IFRN. Sou servidor do quadro técnico administrativo da UFRN. Eu atuo como técnico em artes gráficas no setor de audiovisual da CEDIS, que é a Secretaria de Educação à Distância. Então, a gente produz materiais didáticos para os ambientes virtuais de aprendizagem que são alimentados pela nossa equipe, né? Desde que eu entrei, eu atuo fortemente na alimentação do AvaSUS, que é um ambiente virtual de aprendizagem do SUS, que é um ambiente gratuito, acessível a todo mundo, que faz capacitações, tanto para profissionais de saúde quanto para o público em geral. E nos últimos anos, nos últimos 5 anos, eu tenho atuado no projeto, eu tenho atuado na área de doenças raras, mais especificamente na esclerose lateral amiotrófica, o projeto Revela, que é um projeto de conscientização e orientação para quem tem, para pacientes e para familiares que tem alguém com esclerose lateral amiotrófica na família, né? Instruindo sobre todo esse aparato, né, de saúde que o SUS proporciona gratuitamente para a população brasileira e muitas vezes as pessoas não têm conhecimento, né? Viva o SUS. Eu participo também do grupo de pesquisa Barras, né? Bloco de ações em rap, rádio e ausências sonoras, né? Que é coordenado pelo professor Carlos Guerra, que agora ele é professor lá da Unir, da Universidade de Rondônia, né?
E desenvolvo pesquisas na área de comunicação midiática, com ênfase em comunicação, contra-hegemonia e decolonialidade. Então, além disso, possuo experiência profissional no mercado publicitário, né? Como eu falei, eu sou publicitário, e também no setor público, e atuando sempre como diretor de arte, arte finalista e produtor audiovisual. Então, eu sempre atuei nessa área da comunicação, né? Na parte técnica e tal, e aí depois que eu entrei na UFRN como servidor, eu passei a me interessar um pouco mais pela área acadêmica, e aí antes mesmo de entrar no mestrado, eu procurei o professor Itamar, e aí ele me apresentou a Foco Comunicação, e aí o resto é história. Então vamos lá, vamos começar tentando entender o que é contra-hegemonia, o que é hegemonia, né? Hegemonia, segundo o Grant, é toda a relação que é necessariamente pedagógica, que ocorre não apenas dentro de uma nação, entre as diversas forças que a compõem, mas em todo o campo internacional e mundial, entre conjuntos de civilizações nacionais e internacionais. Então, é uma relação pedagógica no campo das ideias que, digamos assim, a gente trazendo para o campo da comunicação, vamos dizer assim, que mantém certas ideias no centro dos discursos, digamos assim, né? Então, o que seria contra-hegemonia? É o processo pelo qual os grupos subalternos que não estão nesse centro das atenções, digamos assim, constroem uma nova visão de mundo, que se contrapõe a essa visão que se coloca enquanto status quo, né? Que a gente vê aí nos meios de comunicação de massa, que a gente vê nos discursos predominantes das classes dominantes da sociedade. Então, se existe um grupo dominante, pressupõe-se a existência de um grupo subalterno, um grupo subalternizado, né? Cujas visões de mundo, cujos discursos, cujas ideias, ideais, acabam sendo colocados de canto, assim, acabam perdendo essa visibilidade, né, desse centro de ideias que a gente vê normalmente permeando as estruturas de poder da sociedade, de visibilidade. Então, a contra-hegemonia é justamente esse processo pelo qual os grupos subalternos constroem uma nova visão de mundo e disputam o consenso social, político e cultural contra a hegemonia dominante. Então, a contra-hegemonia surge quando esses grupos que são marginalizados constroem seus ideais, estruturam isso e colocam, olha, por mais que vocês falem que o mundo é assim, que as coisas são assim, que tudo deve ser assim, a gente pensa de outra forma. E essa é a forma que a gente pensa. Tá? Então, esses processos que se colocam contra os pensamentos dominantes e as estruturas dominantes são processos contra-hegemônicos. E esses processos perpassam a comunicação. Porque eu não gosto muito de Foucault, mas ele fala que quem controla os discursos controla o poder, né? Então, assim, isso perpassa a comunicação porque se só se fala de algo, não se fala de outra coisa, né? Isso é uma coisa que a gente consegue perceber, né? Tipo, quando algo está em evidência, há outra coisa que não está. Então, quando se coloca o que não está em evidência, é um processo contra-hegemônico, é um processo que vai contra as estruturas de poder estruturadas tal qual elas são, né? A gente vai contra o status quo. Então, a contra-hegemonia ela busca formar uma nova direção moral e intelectual capaz de transformar a sociedade, né? Ocorre principalmente no campo da cultura, da educação e das ideias. E aí, quando eu falo ideias, educação, cultura, tudo isso tem uma coisa em comum: comunicação, né? A gente que estuda comunicação, a gente estuda os processos comunicacionais que estão vinculados ao folclore e à cultura popular. Então, a cultura, ela comunica em diversos aspectos, não só nos textos, não só nos discursos, mas de forma simbólica, através de signos, através de símbolos, através quando a gente pega manifestações culturais, através das vestimentas, através das suas danças, através das suas expressões corporais, né, as suas expressões artísticas, tudo isso comunica algo. Né? A gente vai ver no rap que o rap sempre teve a ideia de comunicar algo, uma visão do mundo que não era centralizada, uma visão do mundo que sempre foi marginalizada. Esse é o objetivo do rap nesse contexto, né? Então,
não apenas pela força, né, ocorre no campo da cultura, da educação e das ideias, não apenas pela força, mas pela conquista da consciência coletiva. Então, há uma necessidade de se conquistar uma consciência coletiva para que se imponha também, ou se contraponha, melhor dizendo, essa ideia e essa consciência coletiva que está lá, que já é né, institucionalizada, podemos até dizer. Porque muitas vezes o pensamento dominante, né, o pensamento, por que não dizer opressor, ele está institucionalizado. E ele se sustenta de maneiras invisíveis que a gente não consegue nem ver, né? Então é preciso que haja uma conscientização coletiva para que esses movimentos ocorram, não só da maneira através de comunicação, mas também através de ações diretas, né? As próprias expressões artísticas, culturais, ocupações, enfim, que tem um objetivo de reunir uma ideia em comum para contrapor algo que está posto, que muitas vezes essas camadas menos privilegiadas não concordam. Então, pode-se dizer que a contra-hegemonia é a luta para criar uma nova cultura e consciência política capaz de substituir os valores e instituições que sustentam o poder dominante. E aí, no contexto da decolonialidade, a gente pode trazer esse poder dominante como dos colonizadores, dos países colonizadores. A gente tem muitos elementos culturais no Brasil que foram herdados dos portugueses. Enquanto o Brasil tem também uma cultura riquíssima de saberes que já estavam aqui quando esses valores portugueses colonizadores chegaram, né? Sobre a fauna e a flora daqui, pensamento, com esses saberes indígenas, até saberes de África também, que vieram com a diáspora, né? Com a vinda dos escravizados, né, no período de escravidão aqui no Brasil. E muitas vezes esses saberes, eles são marginalizados, eles são escanteados, enquanto outros saberes são exaltados, como o saber científico, né, essa forma de pensar europeia, né, inclusive a minha forma de querer trabalhar essa coisa popular na música é justamente para contrapor esse pensamento erudito, europeu, de que música é só Johann Sebastian Bach, é só Beethoven, isso e aquilo. Inclusive, curiosamente, o professor me chamou para participar desse evento quando ele viu que eu estava estudando rabeca, né, que é um instrumento de corda também, e eu estou muito interessado, porque eu sempre, desde que eu tenho estudado rap, que eu percebi essa relação entre o rap, os rappers e os cantadores de embolada, os repentistas, os que cantam desafio, os cantadores de coco, por exemplo, né, que é essa coisa da rima improvisada. Eu vou chegar para falar do rap, né, também, mas só adiantando que o rap é a sigla de ritmo e poesia, né? Então o coco, o embolada, um repente, um cantador de viola, é isso, é ritmo e poesia. Ele tá aqui, ó, ditando o ritmo com a viola, com o pandeiro, com a rabeca, ou seja lá o que for, e tá citando poesia. Então, eu percebi essas semelhanças, né? E tenho me interessado cada vez mais. Então, eu estou nesse processo de perceber, de estudar isso e mergulhar. Eu sempre fui de participar das coisas, né? Eu utilizei observação participante, pesquisa participante nos meus trabalhos, e eu sempre gosto de ir a campo, né? Eu gosto muito de me inserir ali, de conversar com as pessoas e de ter essa visão de mundo de dentro para poder compreender as coisas da melhor forma possível. Então, trazendo para o campo da comunicação, a gente, né, pode perceber que a comunicação hegemônica, o que é a comunicação hegemônica? É aquela que a gente vê no nosso dia a dia facilmente, assim, dominando, né, o cerne dos discursos que a gente é bombardeado sem nem que a gente queira, todos os dias, né? Que são os meios de comunicação de massa, né? Jornais, telejornais na televisão, até de rádio mesmo, das big techs, né, como o Google, as telenovelas, né, os próprios veículos de comunicação, né, que apesar me desculpe os jornalistas, mas apesar dessa ideia do jornalismo isento e tal, mas todo o veículo de comunicação tem uma linha editorial, né, a gente pode perceber que Jovem Pan e CBN
se comunicam de maneiras diferentes, né? Então, todo veículo de comunicação, ele tem uma linha editorial, né? Para quem é do audiovisual, não sei se tem pessoa do audiovisual, mas, né, a própria, o Oscar, né, a academia, que decide quem é que está ou não em evidência, né? Enquanto a gente sabe que a produção audiovisual no Brasil e no mundo, ela está em diversas outras camadas que não só esse meinho que a gente vê aqui no Oscar, por exemplo, na premiação do Tapete Vermelho, né? As grandes marcas, né? Aqui eu trouxe a Apple porque, enfim, eu como sou da publicidade, eu vi durante muito tempo o pessoal querendo, sabe, estudar a comunicação da Apple, a comunicação da Coca-Cola, a comunicação de não sei o que. Eu fico, pô, bicho, deixe que eles façam essas pesquisas, eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro, sabe? Tipo, sério que você aqui em Natal, Rio Grande do Norte, na Universidade Federal, Universidade Pública, vai estudar. Isso é o que no campo da comunicação chama de pesquisas funcionalistas, né? Que pesquisam a publicidade como né, uma coisa maravilhosa e que olha que legal, a Apple fez uma propaganda aqui, vendeu tantos iPads, tantos iPhones. E eu sempre, não sempre, mas do meio do curso pro final, eu comecei a pensar, tipo, pô, e as problematizações da publicidade? Sabe? Tipo, como o próprio Muniz Sodré propõe, assim, e os efeitos da mediatização, né? Da mediatização em massa das nossas vidas, né? Hoje a gente vê o reflexo de ser bombardeado, a gente não pode falar uma coisa perto do celular que aparece uma propaganda pra gente, né? Então a gente precisa também que as pessoas pesquisem é, essas coisas, né? Também, tipo, criticando a publicidade, não só a favor da publicidade tal qual ela é, mas que apresenta um ponto de vista, assim, que não seja esse que está sempre em evidência, né? Tá, mas e isso aqui? Será que isso não é problemático? Tá, mas e se eu quiser falar, por exemplo, de Dona Zefinha, que fez uma comunicação muito massa para vender morango do amor lá na comunidade dela, no Jacintinho, sabe, e movimentou a população da região dela, sabe? Ou um cara que na folk comunicação que a gente tem, por exemplo, que são essas pessoas, líderes folks, que faz esse processo de tradução, por exemplo, dos discursos que perpassam os meios de comunicação de massa e fazem algo como se fosse uma tradução para as pessoas que estão ali na sua comunidade, né? Eu sempre vi muito Edson Gomes como essa pessoa, que pega ideais, assim, que são pautas de discussões intelectuais e traz para uma linguagem bem popular e joga aqui, coloca nas suas músicas e aí o pessoal das comunidades das periferias entendem e são capazes de discutir, sabe, coisas políticas assim, quando Mussolini invadiu a Etiópia, coisa que muitas vezes na música popular você não teria acesso assim, na música reggae, por exemplo, ou em outras coisas, ou que talvez, justamente pelas questões de desigualdades sociais, um tipo de conhecimento que não chega a muitas camadas da sociedade, né? Então ele fura essa bolha, ele pega algo que está ali sendo discutido por grandes pensadores e etc., e traz para próximo das comunidades, porque são pensadores também, e diz aqui, ó, galera, a gente tem que discutir isso aqui, vamos discutir racismo, vamos discutir escravidão, vamos discutir decolonialidade, vamos discutir essas coisas, todos somos capazes, né? Então ele é um líder folk que faz esse trabalho, né? E aí eu coloquei aqui comunicação popular, mas pode ser visto como comunicação contra-hegemônica também, porque, enfim, a disciplina foi comunicação e eu quis evidenciar isso, para depois a gente chegar em a partir disso aqui, da taxonomia da comunicação tal qual a gente conhece, não sei se o professor Itamar já mostrou isso para vocês, como vocês podem perceber que existem outras coisas que podem ser adicionadas à taxonomia da comunicação. A ideia de comunicação não morreu ali com o Luiz Beltrão. Desde que a tese de doutoramento dele foi apresentada na década de 70, várias outras coisas foram adicionadas, né, a isso. Então a gente tem outros conceitos como folk marketing, folk media, que, olha aí, que foram sendo adicionados a esse corpo da folk comunicação, né? Hoje em dia, não sei se vocês conhecem um exemplo bem evidente assim de folk marketing, por exemplo, Festival de Parintins,
ou do São João de Campina Grande, né? Lá tem a coisa dos bois, né? O boi garantido e o caprichoso, que um é vermelho e o outro é azul. E aí a Coca-Cola, por exemplo, não conseguia vender pro pessoal do garantido, né, professor, que é o azul. E aí, o que é que eles fizeram? Eles tiveram que fazer lata de Coca-Cola azul, entendeu? Então, assim, não adiantou, velho. Não adiantou. Os caras quiseram forçar ali. Pô, mas a Coca-Cola, eu tenho uma lembrança, toda vez que eu assisti um filme com meu pai, que aparecia a Coca-Cola, um merchandise da Coca-Cola dentro do filme, ele falava: Coca-Cola é poderosa, né? Tá em todo canto. Ah, não. Lá em Parintins não entrou, não. Pelo menos pro pessoal do Caprichoso não entrou nem a pau. Então a Coca-Cola foi forçada a fazer latas azuis para poder vender pro pessoal do Caprichoso, porque não vendia. Eles nem encostam, eles não sentam numa cadeira azul, eles não vestem, eles são fanáticos, assim. Então, alguém em algum momento precisou observar e dizer: Isso aqui tem alguma coisa aqui, e tem a ver, e é folk, tem a ver com folk comunicação. Então, foi criado folk marketing. Então, eu acredito que nós podemos ser também esses pesquisadores que podemos trazer mais coisas, mais elementos para a folk comunicação, porque é uma teoria que está sempre se atualizando, está sempre se modernizando. Assim como o mundo vai avançando, os meios de comunicação vão avançando, a folk comunicação também precisa avançar e precisa enriquecer sua taxonomia. Mas aqui eu trouxe exemplos que são, assim, que são clássicos, né? Como as festas de boi, reizado, as literaturas de cordel, os festejos populares, os festejos juninos, por exemplo, né? As manifestações culturais como os folguedos, cavalo marinho, boi calemba, enfim, os cantadores de viola, repente, coco, embolada. Aqui um exemplo dos ex-votos, né, também, já que o professor deve ter falado também. Tudo isso aqui tem uma simbologia, traz significados, comunica coisas riquíssimas sobre a nossa sociedade, que muitas vezes, assim, não sei, no mês de junho, por exemplo, ou aqui no caso em janeiro, no dia de Reis, não são evidenciados, sabe? Mas carrega a nossa história. É, e aí muitas vezes é colocado com música brasileira. Aí quando vai forró é música regional. Não, forró é música brasileira. Bem, não é comida típica. É comida brasileira. Comida brasileira também. Não é só feijoada, canjica, cuscuz, coisas que se come no São João, beiju, isso é comida brasileira também. Entendeu? A gente pode, obviamente, fazer os recortes e direcionar os recortes, né? A gente sabe que existe diferença das festividades de boi daqui para do Maranhão, por exemplo. A gente sabe que existem as diferenças entre, entre o boi calemba daqui e o cavalo marinho de Pernambuco, por exemplo. Obviamente, a gente precisa respeitar essas diferenças também, mas, sabe, sempre existe através do discurso, inclusive, uma forma de escantear, assim, isso aqui, isso ali, né? E aí, na hora, vamos trazer aqui nesse momento em evidência. Inclusive, o folk marketing, essa teoria do folk marketing, ele fala justamente sobre isso, sobre o oportunismo das marcas que se aproveitam desses festejos populares para vender. E aí, nesse momento que eles, não, a latinha da Skol, da cerveja que é vendida lá em Campina Grande, vem toda temática e tal, e depois se esquece, né? Então, eu acredito que a gente deve, né? Eu acho que isso é contra a hegemonia também, né? Não só a comunicação. A pesquisa funcionalista é importante também. Não é à toa que a gente tem uma bibliografia riquíssima nisso. Mas é preciso a gente também colocar. Olha aí. Pois é. Então, obrigado, professor. Porque na publicidade, muita gente quer, sabe? Pô, me desculpe, galera, mas o cara quer ser descolado, o publicitário tem isso, quer ser descolado, quer falar sobre Apple, sobre Coca-Cola, sobre a coisa que está em evidência no momento, para dizer que é hype e tal. Só que tem muita coisa que pode ser falada também, sabe? Principalmente na publicidade. Muitas vezes essas pesquisas de caráter mais contra-hegemônico são feitas pelo pessoal do jornalismo, do audiovisual, e o pessoal da publicidade geralmente tende a seguir para esse caminho da pesquisa funcionalista, né? Então, assim, pessoal, pô, se eu pudesse plantar essa sementinha em vocês, assim, se você quiser, tudo bem, sabe? Tudo bem.
Mas, inclusive, tem muitos livros aqui de pesquisa e teoria funcionalista, mas também tem o de comunicação, também tem o de cultura popular, enfim. Mas uma coisa assim, um momento que abriu a minha cabeça foi quando eu cheguei pro professor. Eu procurei Itamar porque eu gostava de fotografia. E aí eu queria fazer um trabalho sobre fotografia e falei, quando estava perto de eu defender, eu falei, professor, eu vou ter que atrasar aí a defesa porque eu vou fazer uma viagem com a minha banda. Ele falou, por que você não faz essa pesquisa sobre a sua banda? Eu falei, pode? Ele falou, pode. Aí ele me apresentou a etnografia, a pesquisa participante, ao caderninho de campo. Aí eu fiz. Foi na graduação, foi na graduação. A defesa que eu faço, a defesa do TCC que eu falo. Aí eu fiquei, pode? Aí ele fez, pode. Então, assim como o professor Itamar falou para mim, eu queria falar para vocês, pode, tá, gente? Pode. Pode falar sobre aquela coisa que sabe, que não está em evidência. Pode falar sobre um assunto que não é modinha. Pode falar sobre algo que você considera importante. Sabe, inclusive a minha pesquisa de mestrado, quando eu fiz o pré-projeto, era sobre uma festividade junina lá da minha cidade. Sabe, depois o professor Itamar sugeriu essa mudança, e foi muito bom também, porque sabe por quê? Porque existe muita pesquisa de comunicação já sobre São João, sabe? E não tinha muito sobre rap. Apesar de ser um tema bastante pertinente, não tinha muito. Então, o professor, que já tem mais experiência do que eu na comunicação, ele enxergou essa brecha. E aí ele sabia que eu tenho essa capacidade de preencher essa lacuna. E na ciência é muito importante isso, a gente preencher as lacunas, sabe? É por isso que hoje em dia eu faço parte do bloco de ações em rap, rádio e ausências sonoras. Então a gente tem que falar dessas ausências, né? De quem não está de quem não está no centro dos discursos. Então, se você quer falar, sabe, sobre a feira da sua cidade, você pode falar. Se você quiser falar sobre um festejo junino da sua cidade, você pode falar. Então, isso aí foi justamente, foi uma virada de chave muito importante para mim. Que aí a ciência pareceu interessante para mim. Nesse momento, a ciência pareceu interessante para mim. Cara, então eu posso pesquisar. Olha que ingenuidade eu fiz. Então quer dizer que eu posso pesquisar o que eu gosto? Ele falou, pode. Aí a minha chave virou. Eu fiz, então vamos falar sobre punk, né? Na graduação eu falei sobre punk. Também, que é uma forma de contra-hegemonia, é uma forma de disputa de poder, de discurso, de contraposição ao status quo, né? Então vamos lá. O que é rap, né? Eu vim para cá para falar sobre esse contexto de contra-hegemonia, mas falando sobre rap, né? Então, o que é rap? Rap é uma sigla do inglês, quer dizer Rhythm and Poetry, quer dizer ritmo e poesia. E é uma forma de expressão musical originária do movimento cultural hip hop, que combina narrativas orais rimadas com batidas eletrônicas rítmicas, certo? Então, vocês sabem, né? O movimento hip hop surgiu, né, nos Estados Unidos, meados para o final da década de 70, no bairro do Bronx e tal, justamente em uma situação de vulnerabilidade social muito séria, em que as pessoas que ali estavam precisavam não só de uma alternativa de entretenimento, de cultura, de vivência, sabe? De bem viver mesmo, mas também denunciar os absurdos que eles viviam, a negligência da prefeitura de Nova York com relação a eles, sabe? Muitos negros, imigrantes caribenhos que ali viviam, que viviam numa situação de vulnerabilidade social extrema, assim, eles não tinham alternativa nem sequer de lazer, de cultura, então eles começaram a se reunir em festas e tal, e colocar, né, no Caribe, na Jamaica, tinha essa cultura dos sound systems, né, então como tinha muito imigrante lá, eles começaram a fazer isso, colocar estruturas de som ali para tocar, colocar discos para tocar, e o pessoal começar a dançar e tal. Então, no contexto do movimento hip hop, eu queria destacar aqui o papel, né? São 4 elementos, né? É o MC, DJ, o breakdance e o grafite. O breakdance que inclusive foi, né, foi esporte olímpico na última Olimpíada agora, né? Mas eu queria destacar aqui o DJ e o MC, que são os que têm mais destaque no rap, né? Então, o MC são os mestres de cerimônia que no contexto inicial do hip hop eram simplesmente os caras que pegavam o microfone e ficavam, e aí, galera, vamos dançar, não sei o quê. Se vocês estão felizes, diga ei, ei, oh, oh. E isso aí foi evoluindo, né? Os caras começaram a
gostar disso, e aí, pô, então eu sou fulano de tal e tô aqui pra falar que vocês vão chegar e aqui vão dançar, e a galera, pô, eu rimei aqui, a galera curtiu. Aí então começou-se até essa coisa de o cara falar umas coisas, né? Ter umas frases prontas ou pensar algumas coisas de improviso e tal. E o DJ era aquele cara que ficava colocando as músicas para tocar para não deixar a energia cair, né? Porque se você colocar um disco inteiro, aí vai ter uma música que é legal, outra música que é mais morgada, uma música que é mais animada. Então, o DJ era aquele cara, o disco jockey, né? Que ele ficava ali comandando os, né? Tipo, teve essa ideia de colocar mais de uma picape, né? Mais de um toca-disco, para ele poder preparar um disco aqui, na hora que terminar a música boa aqui, ele já botar outra ali. E isso foi evoluindo. Com o tempo eles foram manipulando os discos, fazendo o scratch, né, cara? E voltando e misturando uma música com outra. E isso aí foi evoluindo, assim como o MC, né? E assim como o grafite, como o break, assim como os outros elementos do hip hop, que até depois o África Bambaataa, que foi o idealizador desse movimento cultural, adicionou um quinto elemento, que é o conhecimento, que ele considerou que tudo isso não seria nada se não fosse o conhecimento, né? Então, conhecer no contexto de diáspora, no contexto de África, né? Conhecer suas raízes, saber de onde você veio, para você saber onde você quer chegar também, né? Então, os DJs e os MCs passaram a produzir músicas juntos e deram a origem ao que hoje conhecemos como música rap, né? Os caras que mexiam com som se juntaram com os caras que faziam rima e falavam as coisas no microfone, e aí surgiu o rap. E aí, batalhas de rap, o que é que são, né? Ó, o Sabino aqui, ó. Isso aqui eu nem sabia que o Sabino era o Sabino nessa época, nem era amigo dele, mas ele tá aqui, ele tá de costa aqui, né? Com o cabelo dá pra perceber, né? Então as batalhas de rap são o quê? São justamente disputas entre MCs, né? Tipo, você é o bonzão, então vamos aqui fazer uma batalha. Que nem um coco de embolada, que nem um cantador de viola, que nem, sabe, caju e castanha e tal. Vamos organizar é, duelos de rimas improvisadas, geralmente construídas a partir de características pessoais ou físicas de seus adversários. Então, geralmente são rimas de ataque direto, né? Conhecido como batalha de sangue, isso daí. Quanto mais ousada for a performance do rapper, maior sua possibilidade de sair vitorioso. Apesar de o público geralmente não aceitar qualquer tipo de ofensa, como xingamentos mútuos ou direcionados a terceiros. Então, você vê aí que existe um limite, né? Não dá para também você chegar, né? Não dá para passar do limite do respeito, né? Não dá para você, né, fazer discursos, né, preconceituosos, enfim. Eventualmente isso não vai ser aceito pelo público, né? Justamente por essa questão do conhecimento, né? É, então, a reação do público dita é o que diz como foi a performance do MC, né? Então, isso eu averiguei isso também na minha pesquisa de mestrado. É, e a gente vai ver, eu trouxe até um exemplo aqui de como um rapper acabou não saindo muito bem quando tentou atacar de uma forma e o tiro, digamos assim, saiu pela culatra. Então temos aqui o DJ África Bambaataa, né? Aqui no. Vocês veem o meu mouse aqui? Eu não sei se vocês veem. Mas enfim, esse rapazinho aqui de óculos escuro redondo, com a camisa super estilosa, fazendo um chifrinho assim. É, ele teve essa ideia de chamar esse movimento cultural de hip hop, né? Mas antes dele, teve esse carinha que tá do lado dele aqui, que é o DJ Kool Herc, que foi quem teve a ideia de fazer essas block parties, né? Que eles chamavam de festa de quarteirão, né? Festa do bairro ali. Juntava a galera. Tava tendo um contexto de apagões em Nova York, então nesses apagões o pessoal muitas vezes aproveitava para roubar lojas, né? Teve essa coisa do que nem teve recentemente também na Califórnia e tal, do pessoal fazer esses furtos, né? Aproveitavam os blackouts para furtar lojas de eletrônicos e tal. Então, ali naquela época, muitas lojas de som foram pilhadas, né? E aí, com isso, muitos equipamentos ficaram rodando na rua, né? O pessoal roubava, vendia, e aí muita gente começou a ter acesso a equipamentos de som, de toca-discos, caixas de som, amplificadores, etc.
E aí aproveitaram isso e devido a esse contexto de vulnerabilidade social, como eu já falei, começaram a propor é, alternativas de lazer e de entretenimento nos seus bairros que eram abandonados assim pelo poder público, né? Negligenciados, assim, escanteados, marginalizados, de forma de forma deliberada, né? Então eles começaram a organizar essas block parties, né? Como você pode ver aqui na foto do canto inferior esquerdo. Aqui na foto do canto superior direito, ao lado direito do África Bambata, tá o DJ Grandmaster Flash, que foi um dos primeiros DJs assim evidentes que começaram a realmente manipular os discos e transformaram a arte do DJ tal qual a gente conhece hoje, como por exemplo, como a gente vê nos DJs hoje em dia, né? No Racionais, por exemplo, enfim. Aqui eu trouxe dois exemplos assim de um disco de uma banda que teve de uma banda, né, de um grupo de rap que a partir do momento que teve evidência nos Estados Unidos eles fizeram toda a todo possível para jogar eles de volta, jogar eles de volta para a margem do, do, da visibilidade e do discurso e da representação, né? Que foi o NWA, fizeram aquela música Fuck the Police, etc. E tentaram barrar muitos shows deles e tal. Barraram, prenderam, etc. E aqui no Brasil a gente teve esse exemplo do Racionais também, que também foi muito perseguido. Também teve shows interrompidos e tal. E a mídia também fez né, voltando para essa coisa do discurso, né, do poder, das estruturas de poder, foi massacrado na mídia, né, por dizer que incitava a violência, a criminalidade, etc. Sendo que a única coisa que eles faziam era justamente denunciar a realidade a qual eles viviam e mostrar isso para a população, escancarar isso para a população, olha isso aqui que a gente vive e ninguém faz nada a respeito, né? Aí aqui eu trouxe outros exemplos do rapper MCK, por exemplo, trazendo essa coisa do conhecimento, por exemplo, em que ele tem uma música chamada Violência Simbólica, que é uma ideia do Bourdieu, né, se eu não me engano, eu devia ter colocado aqui, mas eu acho que é do Bourdieu. E aí, ou seja, ele traz um pensamento acadêmico, ele traz uma ideia, um conceito científico para uma música de rap, né? Então a gente vê que o conhecimento tá aí também, né? E que apesar das barreiras impostas, né? Esses indivíduos eles conseguem ter acesso a essas informações e discutir isso e colocar na mesa e falar, olha, não só estou denunciando o que está acontecendo, mas eu sei o que é isso, tá? Eu sei que não me dá. Ó, o que esse cara aqui falou é justamente o que está acontecendo com a gente. Esse cara aqui, esse branco europeu que vocês tanto exaltam, eu entendo o que ele fala e eu estou dizendo isso que acontece comigo, com a gente aqui na periferia, é o que vocês chamam disso aí, de violência simbólica, etc. Enfim. Aqui eu coloquei a cena do filme 8 Mile, porque eu falo dele na pesquisa e tem batalha de rap, etc. E enfim, um exemplo do rap, né, furando a bolha e chegando nos filmes blockbusters, enfim, né? Aqui eu só trouxe só para ilustrar, mas foi um breve mapeamento das batalhas de rap em Natal. Mas eu acho que isso aqui está defasado. Eu acredito que a lista do Sabino vai estar melhor aí. E aí na minha pesquisa, na minha pesquisa eu trabalhei a Batalha do Coliseu, porque porque a gente ia trabalhar a batalha de rap como um todo, mas aí a gente começou a se questionar uma coisa. Eu até tinha colocado aqui a pergunta problema e depois eu tirei. Mas eu e o professor Itamar e o Carlos Guerra posteriormente, a gente começou a se perguntar assim: será que a Batalha do Coliseu, por acontecer num ambiente acadêmico,
o fato dela acontecer dentro da universidade, isso afeta os discursos? Isso afeta a forma da que a comunicação é feita na universidade? Há diferença de público? Há diferença na fala? Há diferença na recepção dessa fala? Então a gente fez essa investigação. Eu, apesar de ter entrado no programa e ter trabalhado na graduação, desde a graduação com o professor Itamar, ter procurado ele para falar sobre fotografia e acabei que não falei sobre fotografia, mas a gente sempre utilizou a fotografia como ferramenta de coleta de dados, né? Então, eu trabalho com audiovisual, isso foi maravilhoso para mim, assim, como o professor Itamar me mostrou como eu podia pegar justamente as minhas aptidões e usar isso ao meu favor academicamente, né? Então, eu que sempre fui um cara muito visual, do áudio, do vídeo, etc. E principalmente a fotografia móvel, né, com smartphone e tal. Então, eu sempre utilizei o recurso audiovisual nas minhas pesquisas, né? Então, eu ia, fotografava, e no começo eu até fazia errado, eu tirava uma foto, gravava um vídeo do pedaço, e Itamar fazia, não, grave tudo, grave tudo. Depois você recorta, depois você tira o que você quer. Então, eu gravava, transcrevia as rimas, analisava as rimas utilizando análise de discurso, entendeu? E fiz entrevistas semi-estruturadas, é, analisei os espaços nos quais esses eventos eram feitos e juntei todas essas ideias, né? Então, eu não só usei e também apliquei pesquisa, apliquei formulário de pesquisa, né, para ter uma noção demográfica por exemplo, né, faixa etária, de gênero, é, de financeira também, de regiões, de onde vêm essas pessoas, de onde moram, quais bairros, quais regiões de Natal. Então a gente fez cruzou esses dados, mas tudo começou com a fotografia e com o vídeo com o smartphone. Né? Então, pelo fato da Batalha do Coliseu ter essa característica peculiar, em detrimento das outras batalhas, a gente falou, vamos focar na Batalha do Coliseu e investigar se existe isso, primeiro, se o fato da Batalha do Coliseu acontecer na universidade, se isso afeta os discursos, e segundo, se a partir disso a gente pode enxergar o rap, as batalhas de rap, como uma forma de comunicação popular contra-hegemônica, né? E justamente através dessas análises dos discursos e etc., é, e da gravação do material, da captação de vários materiais, a gente conseguiu chegar a uma conclusão, né? Como é o praxe do método científico, né? Então, primeiro eu investiguei os espaços, né? Fui lá e aqui, a fotografia, né? Minha dissertação, quem quiser, eu posso mandar o link do repositório, mas se você colocar Batalha do Coliseu, repositório FRN, você acha. Eu vou deixar o link aqui no chat, né? Repositório institucional da FRN. Acho que dá para acessar aí. Então, eu analisei os espaços, né? Onde é que acontece? Peraí, só um instante. Batalha do Coliseu. Repositório. Repositório do FRN. Success. Pronto. Esse link funciona, né? Alguém pode ver se esse link funciona, isso funcionar. Show. Então, o principal espaço era o Coliseu, né? O anfiteatro do setor 2. Algumas vezes a batalha aconteceu também no centro de convivência, nesse período de chuva, né? Que você sabe que o tempo de Natal é uma loucura. E também no estacionamento da Praça Cívica, nas ocasiões da seletiva regional, etc. Enfim. Então eu dividi nesses quatro quadrantes, né? Os espaços, as práticas sociais, os discursos e outra coisa que eu não lembro mais o nome. Deixa eu ver aqui. Só para não ficar com essa dúvida.
Aqui os espaços, o perfil, né? O perfil das pessoas, né? Obviamente, os agentes. Isso aí foi um quadrante que Itamar me deu, né? Ele fez espaços, os agentes, as práticas sociais e os discursos. Então, eu utilizei a fotografia, o registro fotográfico para analisar os espaços e a pesquisa em loco, obviamente, eu, né, frequentei esse espaço muitas e muitas vezes. O perfil socioeconômico dos agentes participantes, eu investiguei através da aplicação de questionários e tal, né, para sanar essas dúvidas. As práticas sociais foi através da participação mesmo, de frequentar as batalhas e de registrar e tudo, e analisar isso em casa. E os discursos foi através justamente da transcrição dos registros, né, em vídeo e aplicação da análise de discurso segundo Courtine e Péchet, né, que são da escola francesa, mas não são Foucault. Eles consideram contexto social e tal. É uma pegada mais, podemos dizer, com a licença da palavra, mas uma pegada mais freiriana, vamos dizer assim, que considera os contextos sociais e etc. das pessoas. Então, né, as práticas, a Batalha do Coliseu aqui nos 3 espaços que a gente já falou, né, aqui no Coliseu mesmo, aqui no Centro de Convivência e aqui no estacionamento da UFRN, ali onde acontece a Cientec, né? E aí, quando chegou nos discursos, eu apliquei entrevistas semi-estruturadas com os organizadores também, né? Para ter uma noção, né, de como é que era. E aí, se existia mesmo essa influência do espaço, né? Porque vamos pensar o seguinte, a UFRN não é um espaço marginalizado, né? A UFRN não é uma batalha que acontece na UFRN não é igual a uma batalha que acontece na periferia, né? Apesar de que é um espaço para todos e acessível e tal, e que muita gente da periferia frequenta tal, mas nem todo mundo é assim, né? Nem todo mundo que frequenta uma batalha de rap na universidade foi para lá porque foi para uma batalha de rap, né? Às vezes o cara tá ali, tá estudando, tá passando, escuta uma zoada e vai lá. Então, eu fui investigar isso com os organizadores, né? Então, dos relatos que eu colhi, eu coloquei aqui, né? Como, por exemplo, a Batalha do Coliseu é uma batalha de sangue, ou seja, uma batalha que você tem que... Porque existe, por exemplo, batalha de conhecimento ou batalha temática. Batalha do conhecimento, ela tem uma proposta diferente, a proposta de você realmente se sobressair nas ideias, você mostrar que você é um cara inteligente, que você consegue concatenar ideias e você consegue pegar referências, não só de cultura pop, mas também de conceitos acadêmicos, científicos e tal. A batalha temática, ela tem um tema, gira em torno de um tema. Então, digamos, vamos fazer um evento sobre Boi Calemba Pintadinho, né? São Gonçalo do Amarante. E aí vamos fazer uma batalha de rap temática sobre Boi Calemba Pintadinho. Ou então uma batalha temática sobre mês da consciência negra, né? Ou então uma batalha temática sobre a gente está em outubro rosa, novembro azul, né? Então o tema vai girar em torno daquilo. A batalha do Coliseu era considerada uma batalha de sangue, né? Que o objetivo é atacar o outro e com isso cair nas graças do público e vencer a disputa. Porém, não só os organizadores relataram isso, como eu também vi, não se pode falar qualquer coisa, não se pode ir lá e falar qualquer besteira, não se pode falar pederastia, por exemplo, que é o termo utilizado quando você usa termos de baixo calão, faz ofensas, sabe, até homofóbicas, misóginas, etc. Então, falar pederastia era uma coisa que não era bem visto, né? Ou alguns insultos que, na minha opinião, não cabem na batalha de MC. Isso aqui é a opinião pessoal do MC. Tem MCs que são mais contundentes em relação a isso, acham que vale tudo. Tem MCs que acham que há um limite do respeito e tal. Eu acho que o MC tem que ter noção de diversos assuntos, seja político ou qualquer que seja, e não só tentar ficar menosprezando o MC que está batalhando com ele. Outro relato aqui diz que tinha muito conflito com o pessoal que era do setor 2, né? Obviamente, pessoal de ciências sociais, etc. E os MCs eram pessoas que não estudavam na UFRN.
a maioria da galera tinha muito conflito porque o pessoal não entendia que aquilo era uma batalha de sangue, aquilo era um movimento de rua e ninguém ia sair dali fazendo lacração, porque a galera não tinha acesso a esse tipo de discussão. Se para as pessoas que estão dentro da universidade saem dar um debate complicado, imagine para quem nem sequer terminou o ensino médio. Então, esse colaborador da batalha, ele coloca isso aí, né? Tipo, tá, beleza que tal ponto aqui é delicado. Vamos falar um exemplo bem chulo, assim, chamou o cara de viado, por exemplo. Aí, pô, é sensível, né? Delicado. Só que aí ele traz isso, pô, vamos considerar o contexto do cara, né? Se assim, às vezes esse é um debate delicado dentro do ambiente acadêmico, imagine para quem vem, né? Para quem tem uma escolaridade baixa, para quem vem de um ambiente de vulnerabilidade social, para quem, devido justamente a essas barreiras que são impostas a esses indivíduos subalternizados, como é que ele. Imagine para ele como é que é, né? Ter esse cuidado de, no meio de uma batalha rimada, deixar escapar uma coisa ou outra, que muitas vezes faz até, independente de ser ou não, independente de juízo de valor, faz parte do contexto social dele, sabe? Da conversa com a roda de amigos, etc. Então, isso foi colocado em pauta, né? Então, foi estruturada uma regra da Batalha do Coliseu, que era proibido qualquer tipo de discurso de ódio, seja racismo, homofobia ou o que quer que seja. Em caso de descumprimento, o MC leva uma advertência. Quando usa a advertência, o MC era eliminado. Então, era proibido xingamentos, agressões ou palavras de baixo calão sem fundamento. E proibido envolver terceiro, falar de mãe, amigo, pai, gato, papagaio, enfim, né? Você tinha que atacar o MC, só que sem ser desrespeitoso, sem tocar em pautas delicadas, sensíveis, que pudessem afetar outras pessoas que estivessem ali presentes no evento, né? Então aí, investigando mais a fundo, né? Eu colhi mais relatos, né, que diziam que o fato de ser na UFRN influencia sim, pois se trata de um público que simplesmente não aceita qualquer tipo de discurso de ódio, xingamentos ou falas pejorativas. Isso meio que obriga o MC a estudar, se atualizar e parar de rimar besteira. E aí teve uma batalha que os bichos me chamaram, na época eu estava até inscrito e no dia eu decidi, vou não. E aí quando os caras me perguntaram por que não, eu fui lá na frente, mandei uma tese lá. E aí teve até uma menina que me olhou e falou: meu irmão, pare com isso, pelo amor de Deus, que eu vim para ouvir rap. Aí eu falei: então o problema de vocês é não saber que isso aqui é rap, tá ligado? O maluco que pegou uma passagem emprestada pro chegado para vir para cá hoje é rap. Eu aqui falando sobre essas coisas que nos incomodam é rap. Tudo isso é rap. O fato de vocês saberem disso, o fato de vocês não saberem disso, prova que vocês não estão nem aí pro que a gente faz. Vocês querem o pão em circo, vocês querem dar risada, ver o cara gastar com a cara um do outro, e a galera que compra a ideia, e essa é uma ideia que eu não vou comprar. Então a gente vê que tinha um tensionamento ali, não só das pessoas que entendiam de rap, que cobravam uma postura tal do MC, que muitas vezes até nem tinha essa preocupação com certas questões sociais, como também, às vezes, o próprio público, por muitas vezes não frequentar outras batalhas de rap, só são pessoas que estão ali na universidade, também não entendiam, queriam o pão e circo, né? O rap pelo rap, sem entender o histórico do rap, o que é o histórico do rap, né? A gente vê que hoje o rap ele popularizou de uma forma que existe rap que fala de qualquer besteira, né? O trap, por exemplo, enfim, que é bastante criticado. E aí os mais antigos, eles batem nessa tecla de que o rap, ele vem, né, do movimento maior, do hip hop, que visa realmente essa conscientização, essa conexão com as raízes, com a África e tal, e de denúncia, e justamente de ser uma proposta contra-hegemônica, disso que contrapor a essa ideia que é vigente, né, que a gente vê no centro dos discursos e da representação nos meios de comunicação de massa, e aí muitas vezes as pessoas esquecem disso ou nem sequer tomam conhecimento e consomem o rap pelo simples prazer de consumir, digamos assim, né? Por ter se tornado um produto cultural, né? Popular, de cultura pop que eu falo. E aí eu vou citar um exemplo aqui de uma batalha, por exemplo, de uma rima que eu transcrevi e que não pegou muito bem, por exemplo, né? Então eu ocultei os nomes dos MCs, obviamente. Mas aí eu vou sempre alternando um MC e outro, tá?
Cala a boca, mano. Aqui você é caô. Não julguei pela roupa, mas o colonizador. Você tá ligado que aqui você é só um alienígena. Alienígena eu mato tipo indígena. Não mata tipo indígena, porque sabe que você que agora você morre e ninguém te socorre. Porque essa peita é até de Portugal. O cara tava com a camisa do time da seleção de Portugal. Eu sou filho de índio. Isso é reintegração de posse. Filho de índio, aqui você sai e manca. Tô vendo cara de índio com essa tua cara branca. Então eu vou falar, mano, que aqui é só caô. Também venho dos indígenas, não tenho alargador. Esse homem achava que era campeão. Se me julga por branco indígena, não sabe o que é miscigenação. Aí você sabe, aqui é na moral. Esperava mais de você, o MC tão conceituado em Natal. E aqui na literatura, falei da tua cara, então até peço desculpa. Eu falo pra você, aqui no rap eu tenho um marco, porque meti na tua cara uma flecha sem meu arco. Manda sem o arco, então pode crer. Porque você não aguenta que meu rap é sensacional. Só que você falou que traz o Marco. Marco, goleiro, traz o arco. Marco, goleiro do Palmeiras, vai ficar sem Mundial. Aê, meu irmão, já já tu sai é choco. Eu não sou do Palmeiras. O MCB aqui quebra o coco. Você tá ligado que aqui você sai da minha laia. Não sou Palmeiras. Coqueiro por. Não sou Palmeiras, coqueiro, porque praia é a minha laia. Não é a sua laia, agora você não entende, porque minha rima tá distante até em Antares. É essa aqui a nossa diferença. Eu sou indígena, você é zumbi do Palmeiras e eu sou zumbi dos Palmares. Então aqui o MC ele fez uma rima de certa forma infeliz e aí o cara atacou ele e falou, pô, tá falando que vai matar indígena, eu tenho descendência e tal. Ele falou, pô, mas você é branco. Aí ele falou, tá, a gente tá no Brasil, um país miscigenado, né? É, bem-vindo. E aí ele continuou a rima ali e aí ele finalizou com essa punchline, né? Tipo, meteu um. Aqui eu acho que eu acho interessante isso como a coisa vai sendo construída, né? Porque é, ele falou do arco, aí falou do arco e falou do Marcos, do goleiro do Palmeiras, e aí depois ele falou fez a relação entre Palmeiras e Palmares por serem palavras parecidas, né? Então aí ele se sobressaiu na rima mesmo, assim, não precisou, não foi nem só na ideia, assim, de dizer, pô, cara, tá mandando ideia errada, mas ele na própria rima, no próprio improviso ali, ele se saiu melhor e saiu vitorioso, né? Então, assim, esse é só um exemplo que eu trouxe, mas pô, ele traz esse caso aqui do MC, ele traz uma visão, né, justamente do oprimido, né? Pô, cara, eu tenho descendência indígena, aqui você fala, eu te mato tipo indígena, como se isso fosse, sabe, passível da galera fazer uou na batalha, né? Tipo, só que quando ele falou isso, a galera ficou, quê? Que é isso que esse bicho tá falando, pô? Então, assim, ele trouxe uma visão que não era a hegemônica, né? De tipo, como eu já falei no início da apresentação, né? Que a infinidade de saberes, né, indígenas e que foram trazidos pelos povos escravizados também, que não estão em evidência, não são conhecidos, assim, né? Os saberes populares, sabe? De medicinais e culturais que a gente tem aí, que muitas vezes são escanteados, né? E até o ponto de vista desses sujeitos que não são evidenciados, né? Então, nesse momento, nessa batalha, por exemplo, um espaço, digamos assim, de poder, que é a Universidade Federal, ele coloca o seu ponto de vista e fala, pô, isso aqui, man, não é legal, tá ligado? Então, ele faz um discurso contra-hegemônico, contra essa visão como a gente viu muito no governo Bolsonaro, né, de querer realmente apagar os saberes, retirar os territórios indígenas dos seus povos e tal. Então, que é um processo que a gente sabe que acontece no Brasil desde a sua invasão, né? E aí, nesse momento, esse pequeno exemplo aqui em que uma pessoa impõe a sua visão de mundo, impõe o ideal dele que é subjugado, que é esmagado pelo status quo, e ele coloca ali um espaço de evidência em um ambiente que talvez muita gente ali não frequentaria se não tivesse na universidade e acaba por ter uma visão que às vezes não teria,
porque é um discurso que não se vê presente nos meios de comunicação de massa, não se vê no centro das atenções, né? Não é representado, né? A Bell Hooks fala disso, sobre a cultura da representação, né? Então é uma coisa que a gente uma parcela da sociedade que não se vê representada nos meios hegemônicos, nos ideais hegemônicos, nos meios de comunicação de massa hegemônicos, né? Então, a partir dessas análises, a gente percebeu que foi possível compreender as batalhas de rap como uma forma de comunicação popular contra-hegemônica, contribuindo com os estudos sobre rap no contexto da comunicação mediática, bem como o desenvolvimento das pesquisas no campo dos hip hop studies, né? Por quê? Porque a gente percebeu que através desses discursos, o rap, as batalhas de rap, se mostravam como formas de resistência popular, né? De contra o status quo, né? Eu até coloquei aqui, eu não coloquei no texto, mas vou até ver aqui do meu resumo, né? Ademais, percebeu-se também a necessidade de um aprofundamento sobre a discussão levantada para essa pesquisa, considerando os processos de comunicação que constituem os grupos populares marginalizados da sociedade, compreendendo suas práticas comunicativas como manifestações culturais de resistência popular. Então, através dessa pesquisa, apesar de perceber que abre-se caminho para outras pesquisas na área, a gente pôde considerar, sim, com a quantidade de dados que a gente reuniu, que as batalhas de rap são, sim, uma forma de comunicação contra-hegemônica, justamente por esse vínculo do rap com as lutas sociais e por ser utilizado como uma forma de manifestações culturais com caráter de resistência popular, né? E aí, dando uma passada aqui na produção, acho que eu vou dar uma passada bem rápida aqui, só para vocês terem uma ideia do que... porque às vezes é bom, né, para o cara... pode fazer isso? Pode. Então, eu comecei com a monografia, né, que eu falei sobre punk, banda de rock e tal, e dissertação sobre a Batalha do Coliseu, uma análise das práticas discursivas e simbólicas no rap a partir do espaço universitário. Então, na comunicação popular, nas manifestações culturais, essa coisa do simbólico é muito importante, tá? Inclusive, a análise que eu fiz foi muito simbólica também, né, do rap. Aí eu produzi artigos científicos, né? O primeiro estopim que eu tive foi de pensar, pô, se a literatura de cordel é folk comunicação, o fanzine também é folk. Então, aí antes de mesmo ingressar no artigo, eu escrevi um artigo, de ingressar no mestrado, eu escrevi um artigo sobre fanzines em Natal e apresentei no Folkcon 2017. Depois, eu apresentei... Acho que antes de defender minha pesquisa de mestrado, eu peguei um resumo do que eu tinha ali até então, né, e fiz um artigozinho e apresentei no Folkcon 2021. E aí falei sobre batalhas de rap, representação visual e simbólica, mais uma vez o simbólico aí, né? Esse artigo, inclusive, ele foi premiado nesse Folkcon 2021, tá, pessoal? Na categoria pós-graduação. Então, ele foi o melhor artigo entre os alunos de mestrado e doutorado de todo o Brasil. Então, uma pesquisa que eu achava que não ia render, que eu não ia ser capaz de fazer, com o apoio do professor Itamar e do professor Carlos, a gente conseguiu fazer um artigo tão bom assim que foi premiado. Eu realmente não esperava, e foi uma surpresa muito, muito boa, assim, me deu uma força muito significativa para eu defender e defender com êxito, assim, essa dissertação. E depois eu publiquei um artigo na Revista Internacional de Folk Comunicação intitulado Batalha do Coliseu, uma proposta pós-abissal para uma ecologia de saberes. Ecologia de saberes, que é justamente essa ideia de misturar os saberes que são, né, acadêmicos, científicos, institucionalizados, com os saberes populares e que muitas vezes são marginalizados. Temos um artigo de graduação finalista no Folk, olha aí que legal. Então, aqui foi a apresentação dos fanzines de Natal, aqui
da graduação, da banda de punk, né? Foi uma pesquisa descritiva com observação participante, em que eu investiguei a turnê que a gente fez em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Foi um texto descritivo a partir dos dados coletados na observação participante. Então não teve tanta análise, foi mais uma descrição mesmo, bem etnografia mesmo. Fanzines de Natal foi uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e de caráter exploratório, né? Entrevistas com 3 fanzines de Natal, Lado R, Born Tiozinho e Editora Miopia. Foi um texto positivo a partir dos dados coletados. Esse das batalhas de rap do Folcom, eu não sei se vocês já tiveram acesso àquele livro do professor Itamar, qual é o nome do livro, professor? Aquele que você faz um mapa bem desse jeito, assim, um mapa visual? Cartografia sociocultural, tá aí. Isso. Tá aqui, Cartografia Sociocultural, 2011, exatamente. Então eu me inspirei nesse método do professor Itamar, né? Utilizando a fotografia e montando esse mapa. Só que esse mapa ele era muito visual. Depois ele me ensinou a fazer um mapa descritivo. Mas foi né, baseado nesse livro do professor, da fotocartografia sociocultural, que eu produzi esse trabalho aqui. Aí depois eu defendi, né, um Batalha do Coliseu, uma análise das práticas discursivas e simbólicas no rap a partir do espaço universitário. E aqui a publicação na RIF, né, na Revista Internacional de Folk Comunicação, que foi uma observação sistemática, utilizando entrevistas semi-estruturadas, segundo Boni Quaresma, análise de discurso, segundo Curtini Peixe, e a cartografia simbólica, segundo Santos. E aí, dessa vez, eu construí um mapa analítico descritivo. Então, eu em vez de usar o recurso visual, eu usei o recurso visual como ferramenta de coleta de dados, mas a partir disso eu construí um texto não só descritivo, como foi na graduação, mas também analítico. Então aí a gente já deu um passo a mais no aprofundamento científico, né, no rigor científico aí, a partir desse quadrante que o professor Itamar propôs, né, dos espaços, os agentes, as práticas e os discursos. E aí, como eu tive meus laços com o professor Carlos Guerra, eu como ator na produção, né, trabalho com audiovisual, mas também trabalho com meu cargo na UFRN, eu sou técnico em artes gráficas, né, então eu trabalho também com a parte de programação visual, enfim. Então trabalhei com ele fazendo cartazes de eventos sobre rap na Universidade de Brasília e por aí vai. E aí, no ano passado, a gente participou de um evento de Harvard, né, da LARI, que é um núcleo de lá de estudos afro-latino-americanos. Né? Então, é um núcleo que é focado justamente nessa área, né? Não só dos estudos sobre África, mas no contexto da América Latina. Então, assim, é um núcleo que considera, né, essa história que eu já falei de diáspora, da vinda dos escravizados para o continente americano e suas implicações, né, desde então. Então, a gente foi lá e propôs uma mesa redonda, um debate na qual eu fui mediador, intitulada Projetos Institucionais de Hip Hop em Universidades Brasileiras. Então, a gente falou sobre a Batalha do Coliseu, falamos sobre a Batalha da Escada, lá na UNB, falamos sobre as iniciativas que o próprio professor Carlos Guerra tem feito, lá na Unir, por exemplo, sobre batalhas de rap, e também até a própria construção do acervo hip hop, lá na Unicamp, através da professora Jaqueline e da Daniela Silveira também, que tem trabalhado fortemente nisso aí. Então é uma coisa que olha que interessante, né? Quando o professor Itamar apontou essa lacuna para mim, muitas dessas coisas ainda ou não existiam ou eram embrionárias, sabe? E ele foi tão perspicaz em perceber essa lacuna que eu tô no meio de gigante. A gente foi falar disso, né, nesse evento, na USP, um evento de Harvard, e eu fui no meio de gigantes. Assim, professora Jaqueline, professora Márcia, Daniela, Carlos Guerra, que são altamente entendidos do assunto, sabe? Sobre rap no Brasil, são referências. E eu, por ter abordado esse tema, a única batalha que tinha sido trabalhada em algum trabalho acadêmico tinha sido a da Escada e posteriormente a Batalha do Coliseu. Então eu me meti no meio dessa galera, de atrevido, pô. Um cara que só queria
sabe, fazer uma um cara que só queria fazer uma graduação, um TCC sobre algo que ele quisesse, ou escrever um artigo porque nunca tinha escrito, de repente estava aí, mediando uma mesa redonda numa das universidades mais respeitadas do Brasil, da América Latina, enfim, e andando, que eu coloquei essas fotos aqui para vocês verem, dando rolê com os caras do hip hop do Brasil, pô. Esse carinha que tá aqui, ó, de boné aqui, a gente foi no Deathpool, né? A gente foi dar um rolê nos lugares onde o pessoal, né, o Nelson Triunfo fazia suas apresentações de break, onde agora tem uma placa lá no chão, lá em São Paulo, com o nome dos fundadores do hip hop no Brasil, e tava o nome desse cara, Deathpool, e eu tava com ele lá, dando rolê em São Paulo. Pô, foi dar rolê, tomar uma cerveja, não sei o que, depois a gente foi na galeria do rock, ver discos e tal. De repente eu fiz, pô, tô aqui com os grandes, velho, em São Paulo, dando rolê com meu co-orientador. Depois teve até um show da Lauryn Hill, que infelizmente não pude ir por causa do horário do meu voo. Mas enfim, sabe, tipo, são frutos assim de uma semente que foi plantada pelo professor Itamar lá no início do meu mestrado e que eu estou colhendo até hoje, assim, e que pretendo continuar colhendo, sabe? Então eu queria que se eu pudesse é, é, deixar uma visão, uma reflexão, para passar uma visão para vocês hoje, seria isso, assim, tipo, assim como eu perguntei para o professor Itamar, pode falar sobre isso no ambiente acadêmico? Pode. Não só pode, como deve, sabe? É preciso que a gente ocupe esses espaços, sabe? Que a gente fale sobre o que não é falado, que a gente fale justamente sobre as ausências, que a gente fale sobre os silêncios, que a gente coloque esses discursos que não fazem parte da representação tal qual a gente vê hoje em dia. É preciso que a gente seja contra-hegemônico também, sabe? Que a gente vá contra, tipo, fale sobre os ideais, as ideias que são marginalizadas todos os dias, assim, a gente acha que às vezes está de mãos atadas, mas quando eu olho para trás e vejo assim essa jornada, tudo isso começou porque um dia eu cheguei para o professor Itamar e falei, professor, eu queria escrever um artigo. E aí, de repente, esse trabalhinho de formiguinha ao longo de anos me fez ir colher frutos assim que agora eu vejo que, pô, se eu não tivesse seguido esse caminho, eu não sei qual teria seguido, sabe? E eu acho isso muito importante, assim. Então, se você acredita que tem alguma coisa que deve ser falada, que deve ser estudada, que não é, mas que para você tem relevância, e se você. E aí é muito interessante você utilizar o método científico ao seu favor, sabe? Fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema, estruturar um estado da arte sobre o tema, para você ver se realmente isso tem relevância, se você vai conseguir defender isso, se você não vai enfrentar professores querendo barrar a sua teoria por achar que ela não tem importância para um ambiente acadêmico. Teime, vá lá, sabe? Eu tenho um negócio que até as minhas colegas de orientação falavam, você devia fazer seu doutorado sobre isso, sobre a pedagogia da teimosia, que eu falava isso, a pedagogia da teimosia. Então é isso, né? A bibliografia que eu falei aqui, né, de Gramsci, Alves e Rose, Tisha Rose. E é isso, obrigado. Meu contato tá aqui, meu WhatsApp, meu e-mail institucional. Quem quiser tiver dúvidas, quem quiser falar comigo depois, então pode falar com o professor Itamar, que ele também vai dar o meu contato. E leiam minha dissertação, né? Por favor, leiam meus artigos, enfim. E qualquer coisa, precisar, estamos aí. O Sabino é um cara que eu troco ideia com certa frequência, né? Até nessa outra batalha que surgiu agora, que é a Batalha da Gruta. Quem escreveu o projeto como projeto de extensão fui eu, inclusive. Então eu estou envolvido diretamente com a Batalha da Gruta também, ainda estou. E continuo aí nessa caminhada. Estou, nesse momento agora, focado mais na música propriamente dita, mas pretendo voltar e seguir meu caminho no doutorado e continuar abordando esses temas que tanto me agradam. É isso, pessoal. Obrigado aí. É nóis. O Adalberto, muita gratidão, viu? Eu que agradeço. Assim, você trouxe uma discussão muito interessante, né? E prende muito a gente.
E aí, assim, Adalberto, eu acho que você tem muito ainda no que se envolver com o rap, né? E surgiu uma ideia agora aqui, que eu não vou dizer em público não, porque é uma ideia de doutorado. Só vou dizer a você. Mas surgiu agora mesmo, faz um minuto. Depois do que você falou aí. E assim, infelizmente eu estou saindo do programa, né? E eu não posso mais orientar ninguém. Certo? Mas eu tenho uma ideia muito boa. Muito boa mesmo. E surgiu agora, depois que você falou tudo isso aí. Então, depois você me ativa lá no WhatsApp, no privado. Então, assim, Adalberto, além de falar das discussões, né, do que você aprendeu com o estudo de rap, você também falou da sua trajetória e isso me deixou muito, muito feliz, sabe? Porque hoje o Carlos, para mim, é um dos caras mais considerados no rap. E interessante, gente, que o Carlos foi meu aluno na graduação e ele foi do meu projeto Fotec. Mas ele era assim, um camarada que não estava muito preocupado com a academia. E eu nunca esperei que o Carlos fosse professor, sabe? Eu Porque também não. eu não percebia que ele tinha essa pegada acadêmica. Porque o negócio dele era muito prático, ele gostava muito de esporte, e eu via ele muito ligado no futebol, tal assim, como jornalista. Então, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado lá em Coimbra, eu encontrei com ele lá fazendo o mestrado. Me surpreendi. Aí eu disse isso, puxa, eu, sinceramente, eu não tinha essa expectativa de ver você numa pós-graduação. Eu achava que ele só queria fazer uma graduação e seguir a carreira profissional no jornalismo. Bom, aí foi lá que nós batemos um papo, apresentei ele ao professor Boaventura, de Sousa Santos, ele ficou amigo do professor Boaventura, que o professor Boaventura é rapper também, você sabe, né, Adalberto? E até eles participaram de eventos de rap juntos depois disso, depois que eu apresentei ele ao professor Boaventura. Certo? O professor Boaventura é rapper. E aí, assim, e hoje ele é um dos grandes rappers do Brasil, tá? E é também, e tem um envolvimento muito grande com os rappers africanos, né? E tem um vasto conhecimento dos rappers africanos. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque é possível perceber, assim como Adalberto percebeu também, ele chegou despretensiosamente para fazer a graduação, que chegou um momento que ele disse assim, professor, eu só quero mesmo fazer a dissertação e pegar meu diploma e pronto, eu não tenho mais interesse. Mas aí ele deu uma virada, né? Então, assim, ele mudou completamente o ponto de vista dele a partir do momento em que ele começou a estudar mesmo, né? Começou a estudar e eu fico feliz que ele tem uma pretensão de um doutorado. E eu vou apresentar um tema bacana para ele depois. E é isso. Então, a Focomunicação, hoje eu coloquei esse link lá no grupo do meu grupo, no grupo do WhatsApp do grupo de pesquisa, já vi dois colegas querendo pesquisar a Focomunicação. Já tem um terceiro colega no departamento querendo pesquisar a Focomunicação. Tá? Da disciplina do semestre anterior, estou orientando já uma monografia sobre samba, na Focomunicação. Já tem esse artigo aí do menino, do Tiago Enéas, que foi classificado como finalista no Congresso da Focomunicação. E tem o artigo, o resumo expandido que o Sabino fez com o Vitor, o Henrique Neiva está aqui, uma proposta de continuar ampliando esse mapa, essa cartografia da batalha de rap. A gente vai conversar sobre isso, tá certo? Porque eu acho que isso rende um trabalho fantástico, fantástico, na batalha de rap em Natal. E aí, assim, e isso aí, Henrique, o trabalho do Adalberto vai te ajudar bastante. Tá certo? Só que o viés vai ser diferente, né? A gente vai ver como é que a gente vai fazer. Bom, o fato é que uma discussão como essa aqui, ela pode trazer
ideias enriquecedoras e modificar pensamentos de algumas pessoas. E como eu disse, Adalberto, aqui a maioria é da publicidade. Eu acho bacana porque o pessoal vai perceber isso e vai notar como é possível explorar a cultura popular no contexto das produções publicitárias. O próximo encontro, segunda-feira, é sobre cordel, certo? Com o Alberto Perdigão, que é um pesquisador da área do cordel e já tem livro publicado e tudo. Ele é cearense, tá certo? E aí, assim, eu percebo como o Adalberto mudou depois dessa pesquisa, né? E, Adalberto, eu não sei se o pessoal tem pergunta para você, mas tá certo. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Vou deixar lá. Eu queria fazer uma pergunta e depois eu abro para o Henrique Faça falar. primeiro, professor. Tá, mas a minha pergunta tem relação ao seguinte, a, ao contexto, porque eu não lembro já, logicamente, faz tempo da sua dissertação, mas é bom até para deixar o pessoal a par desse cenário da universidade como espaço para o rap, especialmente quando encontrava, quando esse espaço se encontrava com pessoas que não eram da universidade. A gente até falou sobre, discutiu muito sobre isso, mas assim, qual era a percepção desse pessoal que não era da universidade quando chegava dentro da universidade, do espaço físico da universidade? Não sei se você chegou a perceber isso em conversas com eles. Eu não sei, eu não me lembro, confesso, se isso foi falado na dissertação, porque faz tempo que eu já li, né, lógico. Mas como é que eles percebiam esse espaço da universidade? Qual era a vontade que eles tinham de estar ali oficialmente como alunos, já que eles estavam ali naquele momento como rappers, né, participando de uma batalha, de um evento, ocupando um espaço do qual eles não pertenciam. Aí o Henrique vai perguntar e você fala se você notou isso ou se você teve alguma percepção. Você não precisa ser preciso, você só vai dizer se percebeu isso ou não, se chegou a ver isso ou não. Pode falar, Henrique. Eu tinha duas perguntas, né? Eu vou ler com certeza assim um trabalho do Adalberto, porque eu quero dar continuidade a o que o Sabino e o Dudu começaram, o Vitor, né? Que vocês conhecem, começa como Vitor. Mas a minha pergunta é que assim, eu não peguei tudo, porque o celular estava travando bastante, e em alguns momentos estava tendo interferência, mas agora eu estou em casa mais tranquilo. Mais do que eu vi, estava falando sobre comunicação contra-hegemônica, né? Nesse rap universitário. E atualmente eu faço parte do coletivo da Batalha da Gruta na comunicação. E aí, do que eu vi, né, sua pesquisa lá busca responder como o ambiente universitário ele influencia essas práticas sociais e discursivas nas batalhas de rima. Né? E aí, o público da Batalha do Coliseu, quando ela existia, ele era majoritariamente ali composto por homens, né? Não sei se na sua pesquisa você tem esses dados aí, estudantes universitários de uma maneira geral, e você trouxe esses relatos aí de intervenção do público com rimas aí consideradas homofóbicas, machistas. E aí eu queria entender de que maneira o perfil desse público de estudantes universitários da UFRN obrigou, né, de certa maneira, os MCs a parar de rimar besteira, de falar, enfim, absurdos, de cometer até crime na sua prática discursiva. Né? Como é que isso distancia a Batalha do Coliseu, quando ela acontecia, das demais batalhas de sangue que acontecem em geral aqui na nossa cidade, você que é do movimento hip hop? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é entender esse perfil, o que você conseguiu captar, que eu acho que a pesquisa do Sabino e do Vitor, ela vai muito nisso, né, pelos que eles me informaram. Ainda não cheguei a ler ela toda, porque talvez eu faça um outro recorte voltado para o Islã, de como era esse perfil socioeconômico das pessoas que frequentavam a batalha. Tá. Obrigado, sou Itamar e Henrique pelas perguntas. É muito interessante isso aí. Vocês perguntaram e eu vou, quando eu chegar na sua, Henrique, eu vou mostrar aqui uns dados que eu tenho aqui, tá? É, eu abordei isso sim, professor Itamar, na pesquisa, né? E eu colhi isso nos relatos.
tá na dissertação, assim. Eu não... Agora, eu não lembro se foi nas discussões com os entrevistados ou se foi recentemente conversando com o Sabino, porque eu também estou conversando muito com o Sabino, desde quando ele me procurou para dar essa força aí em institucionalizar a Batalha da Gruta, né? No ponto de vista de projeto de extensão e tal. Mas eu lembro de ter ouvido esse relato de rappers que nunca tinham pisado na UFRN, nunca tinham sequer entrado na Universidade Federal, assim, não sabia nem como era dentro, nascidos e criados em Natal, que nunca pisaram na universidade. E de alguns deles que, após frequentar a universidade, através da Batalha do Coliseu, ingressaram na universidade como aluno posteriormente. Então, isso aconteceu sim, tá? De estar lá e pensar assim, peraí, esse espaço também é meu. Eu também posso ocupar ele, enquanto estudante. Porque a Batalha do Coliseu enfrentou muita represália institucionalizada, né? Com seguranças barrando e tal, até conseguir regularizar ali com a diretoria do Xixila. Mesmo após a regularização, ainda teve umas uns problemas, assim. E aí, por isso que a batalha tem que ter algumas regras também de, pô, pessoal, consumo de álcool e drogas não dá, né? Então, e aí, já meio que partindo para a pergunta do Henrique, para além dessas coisas, devido a as questões realmente institucionais da universidade, devido ao público também, eu até falei isso na minha apresentação, talvez, não sei se foi nesses momentos que você estava com inconsistência de sinal, né? Mas houve sim assim, havia essa interferência do público, essa reação do público também, e até dos organizadores, quando algum discurso entrava num campo mais delicado, assim, né? Quando partia para alguma ofensa homofóbica e tal, que muitas vezes no contexto de rua, de periferia ali, passa batido, mas assim, pô, numa roda de amigos, homens héteros, conversando besteira e se xingando, ia passar batido, mas estando ali num ambiente que tem pessoas trans, LGBT, etc., pô, ia ofender completamente as pessoas que estavam ali presentes. Então, o pessoal que ia ali para buscar um entretenimento acabava sendo ofendido pelas pessoas que estavam participando. Então, isso gerou desconfortos, assim, que fazia com que o povo cobrasse uma postura diferente desses MCs. Por isso que foi isso que a gente investigou no trabalho, né? Tipo, será que isso afeta os discursos? E a gente viu que afeta sim. Só que, como nem tudo é preto no branco, um dos relatos eu falei isso, que, tipo, da mesma forma que se cobrava essa postura dos MCs para não ultrapassar certos limites nos seus discursos, também se cobrava desse público que, por exemplo, não era tão frequentador de batalhas de rap, que entendesse também o contexto social dos MCs, dos participantes e que eles estavam ali frequentando um espaço, como aquele papo, não ia chegar lá para fazer lacração, mas que entendesse esse contexto social ali, que muitas vezes, sei lá, o cara que muitas vezes não se comparava ao da pessoa que ia cobrar, sabe? Tipo, digamos, o MC que veio, pô, lá da periferia distante, sabe? Pô, lá de longe do Planalto, lá da Zona Norte, do Pajuçara, de algum lugar, enfim, do Mosquito, sabe? De Mãe Luísa. E aí você quer cobrar que ele tenha uma visão de mundo que você tem, você que é filho de professores e estudou no SEI, sabe? Então, havia essa tensão, eu chamei isso de tensionamento, né? Havia um tensionamento ali para ambos os lados. Tanto uma cobrança que é completamente pertinente,
de você não cometer excessos nos ataques, mas também uma conscientização do público que não era tão frequentador de batalhas de rap, para entender também que isso ali é de uma cultura que vem de periferia. E a cultura que vem de periferia carrega consigo todas as características de uma parcela da sociedade que enfrenta diversas barreiras para ter acesso a muitas coisas que para essas pessoas às vezes era o básico. Então havia essa conscientização assim para ambos os lados, né? Para que essas pessoas também entendessem. E assim, eu não falo isso de achar, de olhar assim e dizer, ai, aquele ali é branco, 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 rico, rico, rico. Não, eu fiz uma pesquisa, então, se me permitir aqui, eu posso até apresentar de forma bem sucinta os dados aqui, né? Vocês conseguem ver aí? Apresentação. Tá bem miudinho, mas consegue ver mais nos gráficos. Deixa eu ver aqui, ai meu Deus. Então, eu vou interpretar aqui, ó. A gente vê que, por exemplo, na questão de gênero, era bem meio a meio, né? 48% do público era feminino, 44% masculino. E aí tinham dados, poucas pessoas assim que se colocaram não aplica, não binário. Teve um que colocou masculino e feminino é sexo ou homem. Enfim, e outro que colocou as opções de resposta aqui não são tão legais, mas ainda está reproduzindo o binário. Não se aplica e outro não é o que é recomendado por quem estuda. Ou seja, colocaram uma outra visão aqui de que isso aqui reforçava uma visão binária de gênero, né? Então já foi uma coisa a se considerar para as próximas aplicações de formulário. Mas tinha uma maioria de mulheres. Classificação étnico-racial, a gente tinha 38% de pessoas brancas, 22% de pretos, 32,5% de pardos. E aí, alguns colocaram não sei responder, amarelo, dados bem pouco, nem destacou aqui, e indígena menos ainda. De acordo com as classificações do IBGE, você pertence a qual classe social? Então, 6% B, com renda familiar entre 12 mil e 22 mil reais. 21% classe C, renda entre 4.800 e 12 mil reais. 22% classe D, renda familiar entre 2.400 e 4.800. E quase a metade, classe E, renda familiar até 2.400. Ou seja, tem uma parcela bem grande, né, da classe E, mas a gente tem também parcelas mais abastadas, que acredito eu que se fosse aplicar uma fórmula desse em frequentadores de outras batalhas, esses números aqui seriam diferentes. Grau de formação acadêmica. E aí volta naquele discurso do MC, né? Tipo, tem pessoas aqui que nem terminaram o ensino médio, então 56,6% eram de pessoas com superior incompleto, 21% com superior completo, 6% com pós-graduação e 12% com ensino médio completo. Então a gente tem até uma noção de faixa etária também. Residir em Natal, 31% que sim, ou 68% que sim, 38% que não. Então a gente tem pessoas de cidades metropolitanas também. Estudante devidamente matriculado na UFRN, 71% sim, 28% não. Então, ou seja, a maioria esmagadora das pessoas eram alunos da UFRN. Né? Então, eram pessoas que já frequentavam a universidade por si só. Mas também tinham pessoas que não eram da universidade e vinham por causa da batalha. Frequenta outras batalhas além da Batalha do Coliseu, 63% sim e 36% não. Ou seja, mais de um terço não frequentava outras batalhas, só a do Coliseu. E aí, qual zona natal você reside? 41% da Zona Sul, 13% da Zona Norte,
9,6% da Zona Oeste, 30% não morava em Natal, ou seja, eu considero como cidades da região metropolitana. Quantas vezes você frequentou a Batalha do Coliseu em 2018 e 2019? 44,6%, mais de 10 vezes. Um público mais fiel, né? 15%, 5 a 10 vezes. 18%, 3 a 5 vezes. E 21%, 1 a 3 vezes. Então, espero que dê para dar uma esclarecida. Espero que tenha respondido as perguntas de vocês. Mas esse foi o perfil demográfico, assim, social que eu consegui colher através da aplicação de um formulário que eu apliquei com auxílio das redes sociais do pessoal da batalha mesmo, assim. Então foi direcionado para os frequentadores da Batalha do Coliseu. Mais alguém? Muito bom, Adalberto. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Está chegando no nosso limite do tempo, né? 3 horas no máximo até 21 horas. E assim, eu acho que foi bastante enriquecedor, viu, Adalberto, aí a sua exposição. Estimulante também, né, para que outras pessoas possam fazer pesquisas nessa área ou em áreas parecidas, né? Tá certo. Então, Eu também era uma pessoa que, assim como o Carlos, minha ideia era ser publicitário, trabalhar na área. Eu sempre trabalhei com a área de criação, não tinha interesse de, de seguir na área acadêmica, e eu entrei na UFRN porque era o cargo de técnico em artes gráficas, que era uma coisa que eu já fazia. Então, eu vou trabalhar com criação visual, que é uma coisa que eu gosto. E aí, como na universidade você tem mais possibilidade de, né, como eu já estava sendo impregnado ali pelo ambiente acadêmico, vinha todos os meus colegas fazendo pós-graduação e tal, e aí tem a coisa do incentivo à qualificação, né, o plano de carreira, né, eu vi ali uma oportunidade de aumentar a minha renda, né, de melhorar o meu salário e tal, já que não existe outra forma de você receber aumento na universidade, né, seu salário é aquele ali e pronto, digamos assim. E aí eu lembro de um dia que eu cheguei pro Soitamar na primeira orientação e ele falou: eu tenho uma pergunta para você. Você quer ser professor? E aí eu fiquei, quero? Não sei. E aí eu congelei assim por uns 3 segundos, que para mim pareceram muito tempo. E aí eu lembrei da minha mãe, que a minha mãe é professora, foi professora do estado, né? Ela é aposentada agora. Eu lembrei das minhas tias, que todas, praticamente toda minha avó teve 10 filhos, né? Lá no interior. Praticamente todas professoras de educação infantil. E aí eu pensei, rapaz, se pá, meu caminho é educação mesmo. E aí depois de ir lá na lua e voltar, eu respondi, professor, quero. Aí ele falou, então você vai fazer estágio de docência. E aí o estágio de docência que eu fiz foi na primeira disciplina de foco comunicação do DECOM. Olha aí que legal. pois é, são experiências boas, né? Que você escreverá isso um dia no seu memorial quando for fazer a seleção para uma universidade. Então, eu achei muito bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da primeira experiência, né? Segunda-feira tem a segunda experiência, Adalberto. Se você quiser assistir, também está convidado. Vai ser sobre cordel, tá certo? Não E sei se eu vou poder, porque eu tô fazendo curso de rabeca nesse horário, professor. E vai ter um cara do Boi Calemba pintadinho, e eu quero tocar no Boi Calemba pintadinho, bicho. Mas se gravar, eu assisto. Mas eu tô nessa, olha, eu tô na pira da. pois o Boi Calemba Pintadinho já foi objeto ou referencial de pesquisa meio de iniciação científica, Eu viu? tô na pira da rabeca. Eu conheci o Boi Calemba através do senhor, professor. Eu Pronto. conheci muito dessas Tá com expressões. Kleber, tá com Kleber lá, né? É Kleber? Kleber Acho onde que está? é. É. E aí, assim, Adalberto, falando em rabeca, eu tenho um amigo que é rabequeiro, viu? Quem é? Ele fez parte, o Canidé Guara. Canidé Guara. Ele era professor de violão da escola lá da Fundação Zé Augusto, Valdemar de Almeida. Uhum.
Ele era professor de lá. Então depois eu posso apresentar você a ele. Ele é um rabequeiro de primeira. Por favor, por favor. Certo? Eu tenho um amigo que é luthier. Ele faz violino, né? Mas eu acho que eu vou provocar ele para fazer rabeca também. Uhum. Inclusive, eu tô organizando lá com o meu colega, que ele é aluno de violino lá da escola de música. Vou mandar fazer um violino com a rabeca com o Damião, que é um grande conhecidíssimo construtor de rabeca lá de São Gonçalo do Amarante. E aí eu quero uma rabeca dele. Eu coloquei na cabeça que eu quero uma rabeca de Damião, e é isso. Pois bem. Então eu tenho uma segunda provocação depois, mas não agora, é no privado. Ok. Mas aí, respondendo ao Henrique, eu estou gravando aqui, viu? Porque alguns amigos da Rede Folkcom pediram para eu gravar porque não podiam assistir e querem ver também. Eu vou ver como é que eu baixo aqui para colocar lá no YouTube da Fotec, tá certo? Porque são 2 horas de gravação. 2 horas, quase 2 horas, né? Então, assim, eu acho que é o momento de agradecer, né, ao Adalberto, né, pela disponibilidade de participar aqui conosco, foi excelente, eu gostei bastante. Agradecer a Ermaela também, que é minha parceira aí na organização do evento, né, e é minha orientanda do doutorado, né, que também pesquisa folk e comunicação. E agradecer especialmente a vocês por terem aderido à ideia, né. Já faziam 2 semestres que eu tentava organizar esse evento, mas por questões pessoais não consegui. E esse semestre eu consegui, né? Tá certo? Então já é o 3º semestre seguido que eu ministro essa disciplina, porque está havendo muita procura. O pessoal de publicidade é muito bom de publicidade e praticamente foi o pessoal de publicidade que divulgou aí e formou essa turma. Nossa, que alegria. Que bom Então, ouvir isso. assim, e tem poucas pessoas de jornalismo, a quem eu também agradeço, mas faltou muita gente hoje, tinha mais gente. Então, assim, muito obrigado a todos, eu acho que a gente pode, se a Irmaela quiser falar alguma coisa, mas aí também fica à vontade, Irmaela, para falar, tá certo? E aí depois a gente encerra. Tá sem som, Irmaela. Será que o senhor desativou o som dela, professor? Tá desmantelado. O som dela tá aberto, mas não tá saindo o som. Mas tudo bem, né? Então, assim, agora ela caiu. Então, assim, é só um momento de agradecer ao Adalberto e a todos vocês, todos e todas, né? Ela voltou. Terem segurado a onda aí até o final. Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham compreendido alguma coisa, né? Certo. Senti um sonzinho aí, Hermela. Som, testando, som. Eu atualizei, aí voltou. Que doideira. Então, Hermela. Tecnologia. Estão ouvindo? Sim. Pode falar, Hermela. Eu queria só agradecer, aprendi muita coisa. Oh, que honra. Engraçado que como as pesquisas mobilizam a gente, né? Eu estava aqui me lembrando de uma época da minha vida que eu escutei muito, eu e a minha irmã, o Rapa, que tem muitos elementos do rap, né? E tem muitas músicas que têm uma crítica social muito forte. Eu gostei bastante. Me lembrei muito daquela música O Salto, lá do A, lá do B. Não sei se o pessoal conhece, eu gosto bastante. E essa questão de acesso que você falou também, que toca muito, assim, de quem participava da batalha se vê, né, como integrante da universidade e o conhecimento que ele já traz com ele. E a universidade ganha, né, com esse tipo de aluno, porque já vem com uma bagagem assim, de experiência, de periferia, de comunidade, uma bagagem muito forte, muito rica, né? Já vem com conhecimento muito, muito vivo, né? Eu achei super interessante. Muito obrigada, Adalberto. Eu que agradeço vocês dois pelo convite. Precisando, é só gritar, estamos aí. Meus canais de contato estão sempre abertos com o professor Itamar, com você também, e a Irmaela. E sempre que precisar, é só chamar. Qualquer bronca. Assim como com o Carlos também, quando ele precisa de mim, eu não... A não ser que eu não possa mesmo, assim, mas sempre que eu tenho condições, eu
eu me disponibilizo para. Acho que eu vejo como retribuir, assim, para uma pessoa que contribuiu tanto com o meu caminho como o professor Itamar, e você também, irmã, ela que tem caminhado junto comigo, assim, né, nesse caminho, né? E segue aí, e que pretende, e que eu espero que me inspire também a continuar seguindo. Pronto, então a gente pode encerrar com mais uma gratidão. Eu vou parar a gravação aqui, né? Porque aí a gente finaliza, tá bom?